Posição. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui dividindo esse painel com tão ilustres juízes, né? E professora, no caso aqui, muito mais especializada na matéria que eu, falávamos aqui na antessala, mas venho trazer aqui um olhar que eu não sei se é exatamente externo, mas já que para juízes, é uma provocação, digamos, interessante, no mínimo. Agradeço ao convite muito especial do amigo Gabriel, que mandou lá um WhatsApp. Não, Tim, gostaria realmente que você é amigo do TRF, sou mesmo, já dei muitas palestras, aulas e trabalho com uma pessoa que vem dessa casa, né? Então, atualmente no Ministério da Justiça, então é uma honra realmente estar nesse tribunal que tanto serviço prestou à nação, né? Então, deixei tudo o que poderia fazer para estar aqui, pelo respeito que tenho por essa instituição. Bom, vamos ao trabalho. E uma saudação muito especial ao desembargador, especificamente, né, Paulo? Posso te chamar de Paulo? Né? Eu sou muito informal. Até cheguei a pensar em não colocar a gravata, mas aí achei que, num ambiente da magistratura, né, poderia soar como algo muito informal, mas nós, da análise econômica do direito, somos mais pragmáticos, vamos dizer assim, né? Mas muito obrigado por toda a deferência aí. Bom, a proposta foi falar de consequências econômicas ou impactos econômicos da decisão judicial, e eu vou fazer um recorte sobre o que eu entendo mais, né, que é a análise econômica do direito e o que ela poderia ajudar nessa reflexão. Queria fazer uma ressalva porque a análise econômica do direito ela é consequencialista, mas nem todo consequencialismo é análise econômica do direito. Você pode trabalhar com consequencialismo sem necessariamente utilizar ferramentas de economia ou de análise econômica do direito. Também nem todo consequencialismo é utilitarismo, porque tem uma crítica que é feita à análise econômica do direito, sem saber muito o que ela é, né, dizendo que ela é utilitarista. Não é exatamente isso, mas ela é consequencialista, isso ela é. Né, utilitarismo pensando aqui em Bentham, né, e não necessariamente porque a raiz da análise econômica do direito não está em Bentham, está no realismo jurídico de 1930, né? Então não é exatamente utilitarismo. Embora eu confesso a vocês que eu não tenho nada contra o utilitarismo, é uma filosofia, também não tenho nada contra outras ferramentas da filosofia, ela simplesmente é uma escola de pensamento que, como tal, merece ser estudada, etc., mas na verdade, infelizmente ou felizmente, a análise econômica do direito não guarda relação histórica alguma com o utilitarismo. Ela pressupõe, sim, pragmatismo, que é uma outra escola da filosofia, com Peirce, etc., e realismo dos juristas americanos ali de 1920, 1930. Né? Por que a análise econômica do direito, por que eu vou sugerir aqui, então, fazer uma análise consequencialista a partir da análise econômica do direito? Porque é uma ferramenta teórica testada num dos melhores sistemas universitários do mundo, para ter sobrevivido 50 anos, porque ela é de 1960, né? É porque assim, ela tem algum subsídio científico. Se ela fosse muito ruim, já teria sido descartada, mas tem muitas publicações, muitos professores nessa área, então ela sobreviveu num sistema acadêmico de ponta. Ousaria até dizer o maior do mundo, que é o sistema acadêmico americano. A gente vai dizer que, mas direito, não, porque a nossa tradição é de civil law. Então, talvez o nosso maior referencial seria, eventualmente, a Alemanha. Depende muito da área. Por exemplo, em direito econômico, que é a minha área, é os Estados Unidos. Então, a questão da cultura jurídica, ela depende muito da área. Mas, enfim, eu não vou dizer que é o mais, enfim, mas é um sistema acadêmico bastante sólido
e quem passou por lá sabe. Mas é muito realista e pragmatista, né? Porque o realismo jurídico fez com que o próprio ensino jurídico nos Estados Unidos se tornasse socrático, né? A partir de 1920, 1930, inicia o método socrático de Harvard de ensinar os alunos a partir de casos concretos, né? Muito bem. Agora, por isso que eu tiro um pouco o ranço anticonsequencialista a partir do utilitarismo, porque, na verdade, isso já é bem antigo. Pragmatismo, a gente poderia encontrar até na filosofia grega, né? Com essa frase: toda vantagem obtida antes é julgada pelo resultado, né? Então, o pragmatismo envolve, sim, levar em conta o resultado. Eu tenho que levar em conta o resultado quando eu tomo uma decisão. O grande pragmatista é Hort, não sou um especialista, de novo, a minha área é análise econômica do direito, eu estou só mostrando de onde ela vem para que não se crie uma indesejada, ou até, por vezes eu leio alguns textos, as pessoas não leem, e o pouco que leem de análise econômica do direito é a partir da crítica do Dworkin, que é de 1970, né? E o Posner já mudou de opinião pelo menos umas 2 vezes, até porque ele é um pensador complexo, então é um debate bastante ultrapassado no sistema acadêmico de onde ele adveio, né? Bom, agora, há uma crítica ao dogmatismo, como se houvesse uma resposta certa. A gente sabe que, pela filosofia da ciência do Popper, é muito difícil que exista uma verdade, até porque a verdade científica ela vai se transformando a partir da própria evolução de ciência, né? Quantas coisas já não se imaginou que eram verdades e depois a experiência vai transformando e modificando. Então, ciência é tentativa e erro. Tentativa e erro, aperfeiçoamento. Por isso que os pragmatistas acham que é difícil que a resposta esteja num plano abstrato, mas sim no plano pragmático da experiência e da verificação. E não faz sentido, nessa visão, você fazer grandes abstrações teóricas que não correspondam ao que acontece na prática. Então, por isso, o pragmatismo. Toda a ideia do pragmatismo é tornar as ideias claras, fugir da abstração. E isso, portanto, é uma visão diferente do dogmatismo ou da dogmática, que nós chamamos de dogmática jurídica, que é aquela teoria do direito que explica o direito a partir de princípios e regras, porque certamente eu posso montar um edifício teórico a partir da dogmática jurídica. Vamos pegar um exemplo simples. Prisão após segunda instância ou após o trânsito em julgado. Certamente tem uma importante discussão dogmática. O que diz o texto da Constituição, o que dizem os autores que falam sobre esse texto, o que dizem os tribunais, mas também tem uma perspectiva pragmática e consequencialista, que, a meu juízo, bom, tem que entrar no debate, que é, se eu só prender no final, e o Brasil seria um caso quase único no mundo de só prender depois do trânsito em julgado, o que isso interfere na decisão do criminoso de praticar crime? Ou não interfere nada? Ou isso não deve entrar no debate? Bom, se eu for um dogmático, isso não deve entrar no debate. Se eu for um pragmático de análise econômica, a consequência deve ser levada em conta, ou as consequências. Porque o direito teria sido feito como uma ferramenta de resolver problemas práticos, não especulativos. O Posner se diz um pragmático, só um cuidado porque ele teve 3 fases, então tem que cuidar para não bater na fase mais radical do Posner, quando ele escreve Economia da Justiça, que é um livro de 1970, ele estava fundando uma escola, todo mundo que funda uma escola tende a levar ao limite as suas teorias e depois vai sofrendo críticas e vai se modificando. A última fase dele, ele se diz um pragmático, onde ele não mais resume justiça à eficiência, embora eficiência seja um fator que deva sim ser levado em conta quando eu tomo uma decisão. Eficiência entendido não como lucro, que é um conceito contábil, mas como melhor alocação possível de um recurso. Eu estava vendo esses dias que talvez uma das coisas que gere incompreensão da teoria do Posner é que se traduz welfare por riqueza. Então, dá uma ideia de que
o Posner está preocupado com maximizar riqueza. Não, é maximizar welfare, é bem-estar, é outra coisa. É uma maximização de bem-estar. Eu acho difícil a gente queira que as pessoas piorem o seu bem-estar, né? E aí alguns vão dizer, mas isso não é utilitarismo? Bom, podemos discutir. Isso não é novo entre os juristas. O melhor artigo sobre o tema dessas 3 fases do Posner é de um colega da FGV, Bruno Salama, que agora está justamente em Berkeley. É um brasileiro que deu certo, está. A gente sabe como é difícil dar aula nos Estados Unidos, ele é professor em Berkeley de Law and Economics. Se não fosse por isso, também, agora, pequena brincadeira, Law and Economics é bom porque é uma ferramenta teórica universal. Então, a gente pode dar aula em outros países, porque é a teoria é a mesma, né? Agora, às vezes, professor eu que já cheguei a dar aula de arbitragem, bom, arbitragem internacional ainda é parecido, mas contratos. Eu vou chegar lá e vou falar para os americanos o quê? Né? Que nosso sistema jurídico, enfim. Então, mas brincadeiras à parte, é uma ferramenta universal, então o Bruno está dando aula disso lá. O chamado consequencialismo não é novidade entre os juristas. O melhor texto sobre o tema, para mim, é do Schwartz, que era professor na FGV do Rio, teve uma morte muito prematura, foi do CAD, né? Ele tem formação, tinha, em matemática, e ele fala sobre os diversos tipos de consequencialismo. Tem uma tradição muito forte no Nordeste, sobre pragmatismo, um professor George Brown, e uma aluna dele, que hoje é professora lá, Flaviane Nóbrega, um método para investigação das consequências. Pragmatismo puro, consequencialismo, não é Law and Economics. O que seria o consequencialismo jurídico, então? E aqui eu estou com o Schwartz, ele que fala isso. Consequencialismo jurídico significa que determinada decisão deve ponderar os possíveis efeitos, eventualmente preferindo o resultado A a B. Simples assim. Se eu for um dogmático, eu vou dizer que o resultado não importa. Mas se eu for um pragmático, claro que o resultado importa. Então, eu tenho que pensar qual é a consequência. A, B, C. E aí, escolher e justificar a minha escolha pensando na consequência. Então, por exemplo, eu poderia julgar que a pessoa deve ser presa após 2º grau, porque eu entendo que, pela teoria, farta teoria, né, de Law and Economics, o criminoso econômico pondera como corrupto o custo-benefício e, portanto, eu tenho que encarecer a decisão dele de ser corrupto e, portanto, eu tenho que prendê-lo depois de 2º grau, por exemplo, né? Ou eu posso dizer que não, que isso não interfere, e aí eu tenho que trazer pesquisas empíricas que reforcem isso. Por exemplo, outros vão dizer, com literatura, não, prender não serve para nada, então tem tais e tais pesquisas e, consequentemente, como não funciona, eu vou absolver. Por exemplo, então, eu posso, estou dizendo que não é A ou B, eu pondero as consequências e decido. O consequencialismo pode ser forte ou fraco. Em que sentido? O legislador pode dizer qual é a consequência que se quer, ou ele pode simplesmente dizer para o juiz, pondere as consequências. Ele não está dizendo, no fraco, qual a desejada. Ele apenas diga, pondere as consequências e depois decida em cima disso. Se fosse forte, diz, bom, leve sempre em conta welfare, leve sempre em conta... Não. Então, esse seria um consequencialismo forte. O fraco só vai dizer, leve em conta as consequências. O Schwartz, acho que, tendo já ficado no Rio, adotou um certo senso de humor carioca, né? Onde ele fala do consequencialismo festivo, militante e malandro. O festivo é aquele assim meio, olha, isso aqui vai quebrar o país, por exemplo, né? Mas qual é o dado que você está trazendo, né? Se eu tomar essa decisão, vai quebrar. Não, qual é o dado que justifique? Então, é um consequencialismo festivo. Lança lá, mas não traz nenhum dado, não pondera efetivamente a consequência A e a B, né? Ou a C. Tem o consequencialismo militante, que, segundo ele, é aquele, por exemplo, que coloca como objetivo final, por exemplo, dignidade humana. E aí, em cima dela, você decide uma série de coisas com esse fim, muitas vezes, segundo ele, político até ideológico. O malandro é aquele que mistura um pouco, ele usa a dogmática, mas, no fundo, escondido com alguma militância ou festividade. Então, ele vai dizer que, na verdade, a Constituição, no que ela
né, busca é a dignidade humana, ou vai ser, não, a Constituição, o que ela busca é um sistema capitalista. Então, esse segundo, o Schwartz, é o mais perigoso, porque ele tem um pouquinho de festivo, um pouquinho de militante, numa roupagem de jurista, né, que está revelando, então, o dogma, o texto da Constituição. O consequencialismo ele pode ser interno ou externo. O interno é aquele que... deixa eu ver se eu estou no horário para não prejudicar. Poxa vida, esqueci de... Peço ao presidente quando faltar 10 minutos para eu... Tá? Porque eu não gosto de atrapalhar o meu colega que vai falar, minha colega que vai falar depois, nem prejudicar os debates. O consequencialismo interno e externo. O interno tem a ver com a consistência que a decisão vai ter no sistema jurídico, né? Isso significa o seguinte: bom, quais são os precedentes? O que essa decisão tem a ver com esses precedentes? E o externo é para fora do direito. Aí, bom, o que essa decisão vai causar no mundo factual? Me parece que ainda no Brasil há pouco comprometimento interno e externo com precedentes. Agora, por que o consequencialismo é tão importante? O Posner escreveu um livro, o Posner, vocês sabem, os americanos chamam de Posner. Eu fui numa primeira vez que eu vi uma palestra, cara, Posner, mas quem é esse cara? Depois eu me dei conta que era o Posner. Bom, mas o Posner, ele foi juiz, como vocês, federal, né? Depois ele foi juiz da Corte de Apelações de Illinois por 30 anos, nessa carreira de juiz federal. E o que ele diz é o seguinte: os acadêmicos produzem coisas que, para mim, são inúteis quando eu vou julgar um caso. Eles estão pensando em outras coisas, mas que não me resolvem e aí ele vai se tornando um pragmático, que eu quero teorias que me ajudem a decidir. E um dos temas que ele diz que os acadêmicos não se preocupavam é como que o juiz decide. Os acadêmicos ficam dizendo para o juiz, escrevendo paper, como fazer. Faça isso, faça aquilo outro. Mas aí é mais fácil. O problema é dizer como é que a gente toma a decisão e como é que os juízes decidem, né? E aí eu tenho que sair da dogmática, porque o processo decisório não está no campo dos princípios e das regras jurídicas, que são importantes. Não é um discurso antidogmático. Mas ele diz que o mundo, o que eu percebi nesses 30 anos de magistratura é que os problemas que chegam na minha mesa são muito mais complexos. Por exemplo, eu tenho que decidir se eu vou suspender o WhatsApp. Isso é complexo. E a consequência que vai ter, ou as consequências. Só que ele diz que a complexidade do mundo, os professores de direito responderam sofisticando a teoria jurídica. Ele disse que não se tornou ainda, para ele, menos útil na prática. Porque, para ele, seria importante entender a complexidade factual do que ele está julgando. Portanto, sair da discussão estritamente dogmática e ir para o mundo dos fatos, o mundo real. Então, ele vai falar lá vários tipos de juízes, é muito interessante. Ele fala, por exemplo, que tem o juiz pragmático, o juiz da teoria dos jogos, né? Então, por exemplo, é aquele juiz de uma Corte Suprema que tira o processo de pauta esperando uma outra composição, por exemplo. Mas se isso nunca aconteceu, né, no Brasil, então o Posner está errado. Outro perfil de juiz, que ele diz é o juiz de law and economics, aquele cara que pondera estritamente o que a corregedoria exige, né? São tantas sentenças e ele entrega exatamente, e aí faz uma alocação de tempo dele para entregar o resultado que seria esperado. Então, ele é um juiz que calcula ali o custo-benefício do tempo. Aliás, eu brinco, eu dei muita aula em concurso preparatório, se o juiz não soubesse ponderar, né, a gestão do tempo, ele já não passava nem no concurso. Inclusive, eu lembro que eu dava aula na Júris de Direito Econômico, que não cai, né, para estadual, não tinha alunos. Os caras estavam matando aula para estudar criminal. Está certo. É extremamente racional isso, né? Eu mesmo tinha 3 alunos que, né, ficavam ali, mas no federal, onde eu dava aula preparatória, tinha aluno. Por quê? Porque caía na prova. Isso é o juiz pragmático, o juiz posneriano, vamos dizer assim, o juiz que, né, não vou chamar utilitarista, porque a palavra no Brasil tem uma conotação, mas é um juiz que calcula custo-benefício ali do tempo, etc. Tem o juiz que ele chama o juiz político, por exemplo, aquele juiz que tem um viés ideológico, ele decide accordingly, né, de acordo com
a sua preferência de valor. Então, isso é interessante que é possível já mapear. Os americanos de ciência política já mapeiam. Então, um juiz, por exemplo, liberal, ele vai ser a favor do aborto. O juiz conservador vai ser contra. Você pode mapear as decisões e os robôs cada vez vão mais ajudar esse mapeamento decisório. Gente, de novo, eu não estou falando como deve ser. É como ele está tentando descrever como é, mundo empírico. Depois tem um outro livro muito interessante de economia comportamental, que é o Daniel Kahneman. Para aqueles que acham que a economia só existe o sujeito calculista, não. Ele foi Nobel de Economia, escreveu falando sobre os dois sistemas decisórios, o 1 e o 2. O 1 é o intuitivo, que o Susten chama de o Homer Simpson que existe em todos nós, que é aquele que é intuitivo, explosivo, né? Enfim. E é o sistema decisório baseado em intuições e convicções, que é o que nos permitiu sobreviver. Se tem um leão correndo atrás de mim, eu saio correndo. Pô. Não vou fazer uma conta, puxar um gráfico, tirar uma derivada para saber onde que é mais eficiente fugir. Eu fujo. Né? E isso nos torna animal como qualquer outro animal. Todos os animais teriam isso, porque eles são os que sobrevivem. Né? O 2 é lento, e ele é o que faz conta, ele é preguiçoso. E aí ele se vale de uma série de vieses que o 1, que é rápido, informa para ele. E aí o perigo quando a gente começa a discutir decisão judicial é que tem muitas decisões judiciais que são baseadas no sistema 1, ainda que racionalizadas. Eu tive muita discussão sobre, por exemplo, concessão de medicamento. É o sistema 1, ali, o cara está morrendo, mas e o orçamento? Não, isso é um outro problema. Eu quero salvar, então é o sistema 1. Normal. A média, segundo o Kahneman, das pessoas são assim. A gente toma muita decisão baseada em intuição e princípios. Então, se eu tenho esta convicção, eu vou acabar muitas vezes, mas não necessariamente essa convicção é a melhor do ponto de vista, por exemplo, racional, de política pública, enfim. E tem um neurocientista de Harvard, que é o Joshua Green, que escreveu um livro chamado Moral Tribes, Us and Them, que ele tenta explicar esse problema do mundo atual, que ele diz que todo debate de política pública está sendo feito em cima de convicção, que é o sistema 1. Então, se você chegar para um liberal e dizer que, por exemplo, você vai discutir aborto, o liberal vai ser a favor, o conservador não, e aí? Como é que vai evoluir disso? Porque as pessoas dificilmente mudam a sua convicção, e a própria neurociência e a psicologia comportamental dizem que as pessoas, ao contrário, elas chegam ao cúmulo hoje de algumas pesquisas sugerirem que as pessoas, inclusive, rejeitam dados. O teu sistema 1 não aceita. Você procura o dado, que é o viés da confirmação. Aí, finalmente, quando eu achar um dado que conforta a minha intuição, aí aquilo, né, é que está correto. Toda outra, pegando a área ambiental, né, existe aquecimento global. Não existe aquecimento global. Bom, vamos ver o que diz a ciência. Acho que é um bom caminho. Né? E se a farta prova documental científica de que há, poxa, fica difícil eu sustentar posição apenas na convicção. Claro que dá, mas não é um bom caminho de política pública. Tem um colega de vocês, juiz federal, né, o Eric Navarro, que escreveu o doutorado dele, eu estava na banca, e está publicado como Teoria Econômica e Comportamental no Processo Civil Brasileiro, e ele faz justamente a aplicação disso ao caso brasileiro. Uma das coisas provocativas que ele fala no livro é que o juiz brasileiro não tem incentivos a seguir precedentes. Então, os precedentes são frequentemente desconsiderados. Há um certo custo para a sociedade. Isso ele não diz, né? Isso já é palavra minha. Não, acho que até ele diz, ou sugere. Bom, mas ele faz isso, ele usa Law in Economics e Behavioral Law in Economics para o processo civil brasileiro. Então, é uma literatura que eu recomendo, é um excelente trabalho de fôlego, efetivamente. Bom, então vamos para o mundo concreto. O juiz tem que ponderar a consequência. Poxa, mas eu vou ter que... como é que eu faço isso? Bom, a verdade é que já existe um caminho percorrido. Uma área que eu cheguei já a atuar bastante é o CAD. O CAD, Conselho de Defesa Econômica, ele passa julgando, gente, a partir de consequências. Querem ver? Pode acontecer uma fusão da empresa A com a empresa B?
Qual é o impacto disso? E a própria lei antitrust prevê a análise de consequência. E não vamos esquecer que o CAD é composto por jurista e economista. O direito econômico foi o primeiro campo do direito a incorporar a consequência inexoravelmente no raciocínio jurídico. E é uma das poucas áreas, por isso que eu me interessei por ela, que a gente consegue no direito olhar para frente, não para trás. Porque normalmente o processo é uma reconstrução do passado. Matou, não matou, quais as provas, o que aconteceu, teve culpa, sempre para trás. O antitrust olha para frente. O que vai... Claro, tem cartel, aí tem prova, etc., que é a parte repressiva, mas tem a parte prospectiva. Pode ou não? O que vai acontecer? E qual é a ajuda que os conselheiros do CAD têm para tomar decisões? Estatística. A estatística e a econometria, forma de que a estatística aplicada à economia, de você antecipar o futuro controlando as variáveis. Claro que não é simples, mas os economistas estão aí para nos ajudar justamente nesse papel, e os estatísticos e matemáticos. Vocês já devem ter ouvido falar de jurimetria, né? Mas eu brinco com eles que jurimetria não é mais um nome legal para estatística aplicada ao direito. E uma ferramenta, a análise econômica do direito, que eles ficam mais chateados comigo. Bom, e outra possibilidade do judiciário utilizar, acho que os tribunais superiores deveriam necessariamente fazer isso, porque eles fazem política pública, é inegável, não é só julgamento de caso concreto, eles também estão prospectando o futuro, qual é a relevância desse caso, o que o Supremo faz às vezes intuitivamente, o STJ também, é a ferramenta de análise de impacto regulatório. O que é análise de impacto regulatório? São ferramentas da economia e estatística para avaliar as opções aquelas que nós vimos, né? Lembra, consequencialismo é levar em conta a consequência factual A, B ou C. E qual é a consequência de cada uma delas? Eu faço análise de impacto regulatório. Vamos pegar coisas próximas à minha área. Qual é a consequência do STJ, por exemplo, dizer que não pode cobrar taxa de conveniência? Qual é a consequência de dizer que não pode cobrar bagagem? Você toma uma decisão pensando nas possíveis consequências. Ah, vai reduzir preço, não vai reduzir preço, o que é esperado, o que não é esperado. E a literatura aí, isso é muito... Isso, a OCDE, que é o grande centro de política pública hoje, recomenda, inclusive, como obrigatório. Então, o que é análise de impacto regulatório? Né? É fazer essa análise de consequências. Então, você usa critérios objetivos, né? E usa a ferramenta de análise econômica e estatística, que é fundamentalmente isso, para mensurar as possíveis opções regulatórias. No Brasil, já há obrigatoriedade de usar análise de impacto regulatório pela medida provisória chamada liberdade econômica. O artigo 4º obriga o regulador a fazer análise de impacto regulatório, né? É uma MP, então tem que ver se vai ser mantida, mas os órgãos reguladores todos usam. Eu agora, por exemplo, estou participando lá de uma análise de impacto regulatório que a Anvisa está fazendo sobre rotulagem, porque tem uma discussão qual é o melhor rótulo. É aquele estilo chileno, que é, né, um octágono, ou é o farol, que qual que... Então, ali se faz uma análise de impacto regulatório. É muito comum. A ANAC fez recentemente em algumas questões, e é muito comum o CAD, como eu disse, obrigatoriamente faz. E existe já uma diretriz da Casa Civil do Governo Federal de 2018, que é um guia, né, sobre impacto regulatório. O que ele diz, esse guia, é que a regulação pode trazer efeitos nocivos, né, quando eu simplesmente decido, por exemplo, tabelar preço. Né? Se eu simplesmente tabelar preço e não pensar nas consequências, isso pode gerar um efeito nocivo ao funcionamento do mercado. Pode gerar barreira à inovação, pode gerar altos custos de conformidade, e quem mais sofre são as pequenas e médias empresas. Não são as grandes, porque as grandes conseguem absorver custo alto na sua cadeia. Bom, deixa eu passar aqui. O STF tem alguns casos em que ele pondera consequências, o STJ também, eu acho que a gente pode deixar isso para os debates. Ainda que isso seja feito de modo um pouco intuitivo e poderia ser melhorado, e para não tomar muito tempo, isso também a lei de introdução ao direito brasileiro, nos artigos 20 e seguintes, obriga também os juízes a levarem em conta as consequências.
Inclusive, eu entendo que, embora se volte ao direito administrativo, analogicamente, no direito privado também se deva levar em conta agora os ditames do artigo 20 e 21 da LINDSTP. Naqueles critérios que eu mencionei antes do Schwartz, é um consequencialismo fraco, né? Não está dizendo qual é a consequência que deve ser adotada, só diz, leve em conta as consequências. Haverá um mundo amanhã. Que é o que diz o 20, né? Na esfera administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas. É quase que um alerta ao sistema 2. Olha, juiz, além das suas convicções muito fortes do 1, ou regulador, consulte o 2, o que faz conta, o que pensa em consequência, e aí tome a sua decisão. Agora, assim, eu acho que a LINDSTP tenta combater um problema do exagero, digamos assim. Tem alguns professores da USP que chamam, o Ronaldo Porto Macedo chama de farra principiológica, né, que hoje se pondera coisas que não deveriam ser ponderadas, porque na própria literatura diz que você só pondera princípio se não tiver uma regra, senão você tem que aplicar a regra. Mas aí começa a ponderar princípio, quando vê, só se aplicam princípios. Isso aqui o Ronaldo, por exemplo, sugere. Mas, de novo, será que os juízes vão seguir o que está disposto nesta lei? Né? E aí eu lembro da tese do doutorado Eric, que não há incentivos para o cumprimento da lei. Não só de juízes, eu digo da sociedade como um todo. Bom, então a sugestão aqui é levar em conta a análise de impacto regulatório. Eu acho que os tribunais poderiam montar isso e ter um núcleo de estatística ou de análise de impacto, quando tiver repercussão. Eu acho que a gente tem que começar, eu hoje trabalho no poder público, em órgão regulador, o que eu tenho feito, e essa é a melhor prática, tentar se aproximar dos outros órgãos, porque se a ANAC disser uma coisa, se o PROCON disser outra coisa, se eu disser outra coisa, isso gera uma certa esquizofrenia regulatória. E quem se beneficia é quem a gente gostaria que não se beneficiasse, por exemplo, que é a empresa. Porque ela vai ao judiciário e vai dizer, olha aqui, juiz, o PROCON A e o PROCON B aplicaram multas diferentes, isso aqui é esquizofrênico. Então, a gente precisa tentar dar coesão ao sistema regulatório. Então, talvez a gente tenha que perder um pouco o exagero do individualismo de cada um faz o seu, de começar a trabalhar sistemicamente. Cuidado muito com né, os vários tipos de consequencialismo, especialmente o malandro. Cuidado com o sistema 1, né? Eu não estou dizendo que é só um alerta. Cuidado, porque não é uma boa ferramenta de política pública. E aí, para finalizar, no ambiental aqui, eu trago Holmes, que foi o pai do realismo, e o que ele dizia em 1897? Todos os juristas deveriam procurar compreender a economia. Com a sua ajuda, aprendemos a considerar e a pesar os fins da lei, os meios e uma palavrinha ali que é inconveniente, uma verdade inconveniente, o custo. Tem que levar em conta o custo. Aprendemos que... E ele não é de Law and Economics, ele é um realista. O livro dele chama O Caminho do Direito. Aprendemos que para obter algo, eu preciso abrir mão de outra coisa. Bom, gente, toda escolha é uma renúncia. Eu gosto de dois ditados. Um é o americano, que diz, com o seu pragmatismo, né? You cannot have it all. Você não consegue ter tudo. Você vai ter que escolher, e ao escolher você renuncia. E os ingleses têm um ditado melhor, talvez, mas you cannot have the cake and eat it. Você não pode guardar o bolo e comê-lo. Ou você come ou você guarda. Você não vai conseguir fazer as duas coisas. Então, você vai ter que tomar decisões, e isso os economistas chamam de trade-off. Outros vão chamar de escolhas trágicas, porque você vai ter que, ao fazer uma política pública, eu estava esses dias mesmo no Ministério, veio o contingenciamento. Bom, então qual é a área aqui que vai... É consumidor, é a Polícia Federal, que vai ficar sem recurso, Gente, essas decisões são tomadas por um administrador público, ou dentro da minha área, que eu posso falar. Eu vou gastar mais na escola, vou gastar mais em... Onde é que eu vou alocar os recursos que estão lá? E diz o Holmes que, para o estudo racional do direito, o homem, o jurista, né, o homem da toga, pode ser o homem do presente, mas o futuro está na estatística e na economia.
Esse é um livro... o Cass Susten escreveu, o chefe de regulação do Obama, democrata, não é Chicago, não é, né, republicano, Susten, e que mostra o peso do que é uma universidade séria, como Chicago. O Susten desenvolveu o Behavioral Law and Economics, que relativiza, mas não apaga o Law and Economics, em Chicago, onde o Posner dava aula. E o artigo que ele escreve, o primeiro sobre Behavioral Law and Economics, ele elogia o Posner e agradece o Posner por ter incentivado a carreira dele. Não é que nem no Brasil que o cara te persegue, né, por ser de uma escola diferente. É melhor não ter concorrência teórica aqui. Se eu entender que até o fundamento da liberdade de opinião, né? A liberdade de opinião, segundo o Posner, é para estabelecer um mercado de ideias, que vença as melhores ideias. Deixa os caras produzirem, que tragam, em vez de abafar. Deixa. E aí as pessoas acabam escolhendo as melhores ideias. Espera-se, né? Especialmente se estiver usando o sistema 2 e não o 1. Agora, o Susten escreveu o Cost of Rights. Quem traz isso para o Brasil é o Galdino, que fala, professor de processo no Rio, Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos, e o subtítulo é provocativo: Direitos não dão em árvore. E qualquer implementação de direito gera custo. Até, como o Susten diz, até o direito à segurança tem custo. Se não pagar o policial, se não pagar o promotor o policial para investigar, o promotor para acusar e o juiz para julgar, não tem segurança. É simples assim. Então, qualquer direito, não só os direitos sociais, geram custo. Então, para finalizar aqui, eu não recebi o cartão amarelo do presidente da mesa, mas estou imaginando que eu teria que concluir em 10 minutos. Que é bem perguntas para os especialistas. Essa aqui eu posso responder. Existe conflito entre economia e ambiente? Eu lembro que uma aluna na Unicinos veio me procurar, ela era ambientalista, e ela veio com uma cara meio borocochô, né? Professor, me restou ser orientado aí pelo senhor, né? Mas, então, né, como se o pessoal da análise econômica quisesse extinguir o meio ambiente. Então, então o que eu posso escrever, professor? Quem sabe sobre o conflito entre economia e ambiente? Eu falei para ela, então eu vou te dar a primeira lição do que é economia. Economia é uma ciência humana que lida com comportamento humano, não tem nada a ver com dinheiro. Né? Dinheiro é uma métrica de valor. A economia lida com escolhas que são feitas a partir de valores que as pessoas estabelecem, ou que os economistas chamam curvas de utilidade. Cada uma tem a sua, inclusive. É muito difícil saber qual é a curva de utilidade de uma pessoa sem perguntar para ela. Então, quem trabalha com mediação sabe. A primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o interesse da pessoa. Se eu não souber o interesse, eu não consigo fazer um acordo. Então, economia, ela tem... ela é uma ciência que trata basicamente das escolhas que os humanos fazem a partir de recursos escassos. Mas que recursos? Dinheiro? Não tem nada a ver com dinheiro. Que recursos que são escassos? Os recursos naturais. Esses são escassos. Então, se os recursos naturais são escassos, eu preciso tomar decisões eficientes. Porque se eles não fossem escassos, abundassem na natureza, eu não precisava ter preocupação com eficiência. Essa é a lógica da economia. Agora, a premissa dela é que são escassos, por isso que eu vou ter que tomar decisões. E quem já estudou necessidades humanas, as necessidades humanas escalam para o infinito. Né? Primeiro as básicas, depois... E vão ao infinito. Eu, esses dias, li um tese de doutorado que era o... Como é que era? Não era o direito à felicidade, como tem na Constituição, era a obrigação do Estado dar felicidade para as pessoas. Então, se até isso agora nós temos a ambição de que nos garantam a felicidade, não o direito de tentar ser feliz, mas de ser feliz, né? A gente tende ao infinito com as nossas necessidades. Então, economia não tem conflito com o meio ambiente ou com o ambiente. Ao contrário. Então, eu brinco que quem não acha que os recursos são escassos pode revogar o direito ambiental. Se a economia não... Então, se a economia fala bobagem, os recursos... Então, revoga o direito ambiental. Porque ele serve para proteger a coletividade do que se chama tragédia dos bens públicos, ou tragédia dos baldios, como chamam os portugueses. Porque o que é público não há incentivo para um indivíduo cuidar, porque ele não se apropria,
Essa é uma visão pragmática. Ele não se apropria do investimento que ele está fazendo no cuidado. Então, quando se fala em tragédia dos bens públicos, pensem, por exemplo, as baleias em alto mar. A propriedade em alto mar é de ninguém, né? Alto mar é direito internacional público, é de ninguém, é de todos. Portanto, não tem baleia em alto mar, né? Agora, quando você estabelece direito de propriedade, não, aqui vai o Brasil e aqui não pode, bom, aí eu consigo evitar a tragédia dos baldios. Então, não há uma confrontação de economia com meio ambiente. A economia como ciência. Tem uma grande confusão de como empresas tomam decisão e a ferramenta científica da economia. As empresas tomam decisão baseada em custo-benefício, como os indivíduos, corrigido pela economia comportamental. A ciência econômica fala da necessidade de preservação dos recursos públicos. Agora, também tem falhas de mercado. Existem uma das principais falhas de mercado justamente são chamadas externalidades, são os prejuízos ao ambiente. O cara está ali dirigindo o carro dele. Ele está poluindo o meio ambiente. Quem é que está pagando? Porque ele não está internalizando o custo de poluir o ambiente no carro dele, para emitir aquelas... Né? Então, por exemplo, alguns tentam corrigir isso internalizando o custo da poluição, criando, por exemplo, um imposto ambiental ali no combustível. Mas as pessoas não querem. Inclusive, parece que deu um problema na França, né? Porque aí quando você tem que pagar, aí você não quer. Você quer, muitas vezes, o milagre. Isso, para um pragmático como eu, não faz sentido, usando o sistema 2, não 1. Teorema de Coase, ele vai dizer que toda política pública você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que tomar um caminho. O sujeito que produz algo, polui. Então, se eu quiser proibir, eu vou estar limitando a atividade dele. E pode ser que tem que ser feito assim. Mas essa decisão não é tão simples. Eu lembro de um colega que, promotor, entrou com uma ação civil pública, interditou lá uma empresa, única empresa da cidade, que distribuía 2.000 empregos. E ele ficou surpreso que tinha manifestação na frente ali da promotoria dele, da população. Porque é uma consequência. Eu não estou dizendo, gente, não deveria, aí é dever ser. Estou dizendo no plano pragmático, para a população ia gerar um custo aquilo ali. Ou quando a gente diz, não pode soja transgênica. Bom, mas para o chinês que estava morrendo de fome, né, a alternativa, eu lembro um amigo meu bastante doente, ele disse, pô, que chata essa tua doença. Ele disse, pois é, Tim, mas a alternativa era pior, né? Que era morrer. Então, assim, as escolhas que as pessoas fazem é o famoso o homem, ou a pessoa e suas circunstâncias, né? Então, são decisões difíceis mesmo, que não são fáceis. Então, esse aqui é o teorema de Coase, aplicado aqui ao direito ambiental, fala. E o que o Coase vai falar é que, inclusive, é eficiente investir em prevenção quando ela supera o dano. Pensem, o cara deixou de fazer a manutenção numa barragem por, não sei, 30 milhões, e olha o dano que gerou. Absolutamente ineficiente. Nenhum professor de análise econômica do direito diria que faz qualquer sentido você não investir em prevenção. Agora, também a prevenção tem um limite. Se eu, como é que chama quando prédios, quando eles são tombados, é um custo para alguém aquele tombamento. Então, você vai sempre tendo que tomar decisões difíceis. E nós vamos ter que chegar a um nível ótimo de preservação. Certo? O problema é que, e eu escrevi um artigo com uma aluna, com essa aqui, no fim foi o trabalho dela, né? Depois dela entender a lição. Primeiro cartão. Então, 10 minutos, mas não vai precisar disso. O grande problema que existe hoje é avaliar e mesmo precificar o ambiente. Ela tentou no mestrado dela, até ela desenvolveu algumas formas, trouxe alguns valores. Mas é muito difícil porque você envolve questões que muitas vezes não são negociadas no mercado, né? A economia lida muito com preço de mercado. Mas e como é que... vamos pegar aqui, por exemplo, a Política Nacional de Diversidade, que fala que o valor do uso da biodiversidade é determinado pelos valores culturais, valor de uso direto e indireto. Como é que eu estabeleço um preço?
um valor que eu vou gastar para a preservação, para quantificar num projeto, para obter recursos internacionais para tentar preservar isso, né? Finalmente, então, normas sancionadoras versus promocionais. A gente apostou muito em ambiental, em vários campos do direito, no aspecto sancionador, que é importante, mas tem um custo para investigar, um custo para descobrir, um custo para processar, tem a lentidão. Eu acho que ninguém aqui vai dizer que nós estamos num nível bom de preservação, de proteção ao ambiente. Mas a gente tem lei, a gente tem a política. O que está acontecendo? Será que não seria o caso de investir um pouco em normas, como diz o Bob, promocionais? Parece que vai ser mais fácil chegar à preservação. Pode ser com subsídios, pode ser com licenças negociáveis. Licenças negociáveis é tipo o protocolo de Kyoto, que eu sei que muitos não gostam, mas você estabelecer ferramentas que permitam, de alguma maneira, você chegar num nível aceito de preservação. Isenções também, né? Mas não é simples. Eu acho que o caso da França é um caso emblemático de que, por coisas, quando você tenta estabelecer preços e as pessoas precisam pagar, as pessoas muitas vezes não querem, né? Mas a gente, para fazer política pública, ambiental, precisa, isso que acho que fica a minha visão, usar essas análises de impacto regulatório. Acho que o grande desafio é avançar em como tentar estimar isso. E com isso eu concluo e deixo aos especialistas aqui essas reflexões de A&D. Obrigado. Uma palestra, acima de tudo, que nos leva à reflexão, e nós que trabalhamos muito com temas difíceis, por exemplo, limite de concessão de medicamento, o nosso limite ambiental, ou seja, trabalhamos sempre no limite, e inconscientemente nós temos que fazer essa ponderação a partir de regras não existentes. Ou seja, nós estamos construindo, e acho que a nossa história na Justiça Federal é muito bacana exatamente por isso, que todo dia nós estamos construindo e reconstruindo todo esse arcabouço de ponderação de limites e consequências. Agora nós vamos ouvir com muita atenção a professora Cristiane Derani, na sua exposição, que vai nos brindar com uma brilhante exposição, já que a sua história e seu compromisso com o direito ambiental é bastante antigo e sua profundidade de estudo realmente nos credenciam a esperar uma excelente manifestação. Professora Derani, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria imensamente de agradecer o privilégio desse convite, de estar aqui diante deste público tão seleto e tão ativo, porque eu acho que para o professor nada mais importante do que ver seu esforço de busca de conhecimento encontrar uma possibilidade de materialidade. E eu tenho plena certeza de que esse é o ambiente correto, e é por isso que eu gostaria imensamente de agradecer ao desembargador Mauric, assim como ao desembargador Paulo, esse convite que me dá essa chance, né, de poder dividir com os senhores um pouco dos resultados das minhas pesquisas. Eu gostaria de cumprimentar o professor, o Dr. Tim, né, professor Dr. Tim, que está aqui à mesa e que fez o pronunciamento anterior a mim, e gostaria também de agradecer essa oportunidade para podermos demarcar nossos encontros e as nossas diferenças, não é? Diferentemente do professor Tim, a minha escola é a escola, vamos dizer, romano-germânica, e a concepção de juiz dentro dessa escola é uma concepção diferente, talvez. Aquele que decide é aquele que tem um papel na sociedade de extremo destaque por causa da sua distinta racionalidade. Uma racionalidade diferenciada, assim, pressupõe-se,
né? Que é uma racionalidade que não parte de convicções, mas parte do estrito conhecimento legal, da busca da interpretação mais correta, do mergulho dentro dos preceitos normativos, da relação do texto normativo com os fatos da realidade. É assim que é a minha pauta de doutrina a partir de Friedrich Miller, que é, obviamente, uma outra corrente doutrinária do direito e uma outra corrente relacionada ao aspecto decisório e interpretativo do direito. Então, acho uma imensa oportunidade para mim foi ouvi-lo e acredito que para os senhores, como ouvintes e estudiosos, terem essa chance de compartilhar de posições distintas, porque realmente, como já foi dito pelo professor Tim, só assim conseguimos construir nossa própria formação. E então esse é o meu momento em que eu humildemente gostaria de passar um pouco da minha formação, que é essa formação em que pressupõe essa função social do magistrado que, quando veste a toga, se adentra no mundo das leis, um mundo que é extremamente respeitado pela sociedade, que o vê de maneira distinta. A sociedade vê o magistrado de maneira distinta. E isso é muito importante, porque ela pressupõe uma racionalidade distinta, um conhecimento diferenciado e uma relação entre norma e fatos da vida de maneira diferenciada pela sua capacidade de fazer essa ligação a partir de determinados conhecimentos. E, com isso, eu gostaria, então, de iniciar aqui a minha fala, dizendo que vou expô-la com 3 ou 4 tópicos. Primeiro, eu gostaria de discutir com os senhores rapidamente, porque nós podemos falar do direito ambiental como ramo do direito, porque isso tem consequências diretas sobre os aspectos do processo quando se tem como objeto a questão ambiental. Em seguida, eu falarei sobre a imanência do impacto econômico nas questões ambientais. Todas as questões ambientais que se tornam um objeto de litigância, ou seja, que formam a lide, elas são questões onde as relações econômicas estão presentes, de maneira imanente. E aí, então, uma vez exposto esses 2 tópicos, discutir um pouco com os senhores sobre a difícil arte de decidir. E nesse processo de decisão, introduzir como é possível, dentro de todo o arcabouço jurídico normativo, onde encontramos regras e princípios, o equacionamento dos princípios que estão de maneira isoladas, mas, sobretudo, eles estão subjacentes a todas as regras de proceder. Claro que são questões não simples, mas eu gostaria de fazer dessa exposição, vamos dizer, um pequeno, como falam, né, na nutshell, né, um pequeno apanhado, uma pequena contribuição de um pouquinho de cada, né, fazer um finger food aqui para vocês. Bom. Por que nós podemos identificar o direito ambiental como ramo? Né? Porque ele possui objeto próprio. E esse objeto tutelado é que vai ser a finalidade do direito, vai ser, vamos dizer, a ambição da finalidade, a ambição desse direito, ou seja, o que se quer com esse direito? Tutelar um determinado objeto. E o que é esse objeto? O que é esse objeto? Porque identificando o objeto é que se pode saber qual é a função da tutela jurídica. O que se quer tutelar? O que se quer tutelar? Quando temos direito ambiental, temos um direito que tutela um determinado objeto. Ele vai trazer um conjunto de regras materiais e, uma vez ofendido esse objeto, emerge, então, o direito adjetivo para que esse objeto seja tutelado. Portanto, reputo que de imensa importância nós sabermos muito claramente qual é esse objeto. Muitas vezes as coisas são tomadas como simples porque são repetidas e nós não nos detemos a refletir. E um dos papéis que nós na academia temos é procurar sempre pararmos
absolutamente sobre as coisas simples e vermos se elas são simples porque elas são repetidas várias vezes ou porque são efetivamente simples. E a questão do objeto do direito ambiental, ela não é simples. Porque se nós formos entender como normalmente, como rapidamente se fala, o direito ambiental tutela o quê? Tutela o meio ambiente. Mas como assim o meio ambiente? O que é o meio ambiente? Ah, não, tutela o meio ambiente protegido. Não, o meio ambiente da ação humana. Também não. Qual é a tutela? A Constituição nos diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, indispensável à sadia qualidade de vida. Aí está o objeto. Não é só o meio ambiente, é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, indispensável à sadia qualidade de vida. Então, aí eu já tenho um objeto extremamente complexo. Não é a árvore, não é o parque, não é a água, é um conjunto de elementos que tem de ter uma qualidade tal que respeite a qualidade de vida. E isso é um dever constitucional. É um dever constitucional dos cidadãos, do Estado, das empresas, portanto, é um dever do magistrado, né, quando provocado, zelar pela conservação desse bem jurídico constitucionalmente tutelado. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, indispensável à sadia qualidade de vida. É tudo isso. E como eu encontro ele na realidade, porque, como eu disse logo no início, a missão, né, nobilíssima do magistrado é fazer essa relação entre o que diz o texto e aonde se encontra o texto na realidade. O que significa meio ambiente ecologicamente equilibrado, indispensável à sadia qualidade de vida na realidade. E aí vocês vão perceber que existem muitos meio ambientes ecologicamente equilibrados, ou que devem estar ecologicamente equilibrados. Se eu estou aqui na beira-mar, eu tenho um meio ambiente. Se eu estou no mar, eu tenho um meio ambiente. Se eu estou num parque, eu tenho um meio ambiente. Se eu estou dentro do ambiente de trabalho, eu tenho um meio ambiente. Se eu estou em Brumadinho, eu tenho um meio ambiente. Eu tenho muitos meio ambientes. E isso só vai ser possível de ser identificado quando a norma se refere ao fato, não de maneira abstrata, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, eu vou procurar esse conteúdo dessa expressão constitucional, ecologicamente equilibrado, indispensável à sadia qualidade de vida, pontualmente, especificamente, dentro daquele contexto de entorno em que a causa se refere. É naquela especificidade que eu vou encontrar o dizer constitucional. E essas especificidades são inúmeras. E quando nós falamos desse objeto tutelado, portanto, que tem uma expressão genérica, abstrata, mas que vai encontrar uma complexidade na realidade, dependendo de qual contexto a que a causa se refere, quando nós falamos sobre isso, nós não estamos falando, e aí a complexidade é maior ainda, nós não estamos falando sobre um objeto distante do sujeito, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, aquilo que aparentemente nos parece fazer ver quando nós vemos a definição de meio ambiente pela Lei 6938 de 81, que diz que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Nessa definição de meio ambiente, a 6938 coloca o objeto tutelado como um objeto independente das relações humanas, da ação humana. Porém, não é esse o objeto jurídico tutelado, de acordo com o dizer constitucional que eu acabei de falar aos senhores, e é de acordo com a própria 6938 no seu artigo 2º. Uma coisa é o objeto meio ambiente definido aqui. A outra coisa é o objeto jurídico tutelado, que é este objeto relacionado com a prática humana. Porque a tutela do meio ambiente não é uma tutela de uma coisa
independente do ser humano. A tutela do meio ambiente é a tutela das relações humanas com o seu meio, com a sua expressão objetiva, que é a água, a terra, os alimentos, as florestas, o ar, né? Isso é que é protegido. É aquilo que nos envolve e com o qual nós vivenciamos a nossa vida. Nós nos apropriamos para nosso sustento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa produção social. Então, esse é o objeto jurídico tutelado. Não é uma coisa simples. É muito complexo, porque é todo aquele conjunto que interage entre si, porém com o aspecto humano que vai modificar aquele conjunto e vai dar a ele um novo equilíbrio, vai dar a ele uma nova vida, vai dar a ele um novo aspecto, e, todavia, pelo direito ambiental, esse aspecto deve ser equilibrado no que diz respeito à sua manutenção, à sua conservação. Então, quando nós vemos que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, indispensável à sadia qualidade de vida, estou dizendo que há um direito da sociedade brasileira de se relacionar-se com o seu ambiente nas suas mais distintas aparições, de modo tal que esses relacionamentos industriais, agrícolas, urbano, etc., esses relacionamentos ganhem uma conformação tal que permita a sua sustentabilidade, ou seja, a sua manutenção, seu prolongamento no tempo. O relacionamento tem que se prolongar no tempo. Não é isso que a gente faz quando a gente casa? A gente casa para prolongar o relacionamento no tempo. E o que nós fazemos? Evitamos certas brigas, né? Construímos certos afetos, fazemos certos cuidados, dividimos nosso tempo para não dedicarmos eles exclusivamente ao nosso trabalho, né? Isso é sempre uma questão muito delicada, em que nós vamos fazendo balanceamentos de oportunidades, custos e benefícios que não são nada monetários, mas são balanceamentos racionais para ganharmos o equilíbrio. E é isso que se passa na questão do relacionamento do ser humano com o meio ambiente, e é isso que impõe a norma constitucional, e é isso que é o objeto jurídico tutelado que nós devemos respeitar. Meio ambiente ecologicamente equilibrado, indispensável à sadia qualidade de vida, bem de uso comum do povo. Ou seja, algo que tem que ser fruído por todos. Algo que tem que estar mantido quando é utilizado individualmente para que todos possam perceber a sua função social, o seu resultado social, mesmo que com uma fruição privada, o resultado dessa fruição tem que ser socialmente perceptível de maneira positiva, equilibrada, adequado à sua saúde, adequado ao seu viver prolongado. Essa é, né, a missão da Constituição no que diz respeito ao delineamento do direito ambiental no seu aspecto mais fundamental, que é qual é o objeto jurídico tutelado, qual é o dever, qual é o campo de ação em que os nossos direitos e obrigações emergem. Emergem neste campo de relacionamento entre os seres humanos e o seu ambiente natural, do trabalho, industrial, que seja. Então, definido esse objeto tutelado, né, é dali que surgem as obrigações. As obrigações para quem? Né? Já enunciei aos senhores as obrigações para todos os cidadãos, porque isso está enunciado pela Constituição Federal também, cabendo ao poder público e à coletividade, essa é a parte final do artigo do caput do artigo 225, né? Cabendo ao poder público e à coletividade conservá-lo e protegê-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a Constituição ela é muito fértil, ela é muito clara, para nós é muito
confortável trabalhar com a questão ambiental em termos de identificação de sujeitos ativos, passivos e obrigações emergentes, porque ela é pontual, ela define o objeto jurídico, muito embora um objeto jurídico complexo, que é tutelado, e define os sujeitos agentes e os sujeitos passivos, ou seja, a obrigação é de todos nas suas ações públicas, privadas. E o resultado dessas ações é para servir a todos, inclusive aqueles que nos sucedem, as tais gerações futuras. Então, está ali, né, tudo que deve ser feito. O direito adjetivo, ou seja, o direito processual, ele tem que ser visto como um meio para a conservação desse bem jurídico, de modo tal a manter essas relações sociais sadias e a sua continuidade, para que, enfim, as suas futuras gerações tenham essa possibilidade. E é o que nós falamos que é um direito do desenvolvimento sustentável, e ao ponto de dizer que o juiz, quando está decidindo uma causa ambiental, ele está decidindo pela sustentabilidade ou não do futuro dessa sociedade, pela continuidade ou não dessa sociedade, é ao mesmo tempo uma decisão sobre um caso concreto, mas considerando que o objeto jurídico tutelado é um objeto que se espraia por toda a sociedade, que está presente em todas as relações sociais, aquela decisão pontual vai assinalar uma informação de comportamento para toda a sociedade. E esse é o aspecto, eu imagino aqui nessa minha fala, de maior relevância para transmitir aos senhores. A decisão sobre um caso concreto não resolve, como nós aprendemos quando somos estudantes de processo civil, o meu já vai lá depois dos 30 anos, né? Que resolve a lide. Não, nós não resolvemos apenas a lide quando decidimos um caso concreto no caso da questão ambiental. Nós resolvemos uma situação conflituosa e causamos ou apaziguamos uma infinidade de outros conflitos que estão presentes e latentes, existindo exatamente naquele momento. Portanto, o grau de responsabilidade de um juiz, quando decide sobre uma questão ambiental, é muito maior do que o da solução mais escorreita sobre a lide, mas é uma sinalização para aqueles que estão, naquele momento, desenvolvendo seu relacionamento com o meio ambiente. Porque essa tutela é demandada para garantir a existência desse bem jurídico, que, no final das contas, é um bem jurídico que, se deixar de existir, deixa de existir toda a sociedade. É algo que é um equilíbrio muito sutil, e aonde quando nós trazemos essa questão para dentro do direito, porque quando a questão ambiental entra para dentro do direito, ela só entra porque foi identificado na relação imanente, própria do ser humano, que é a relação com o meio, foi identificada uma conflituosidade, foi identificada uma situação de, se eu mantiver esse relacionamento, isso vai prejudicar outro, esse vai prejudicar a todos. O direito, ele só disciplina aquilo que está em conflito, presente ou latente dentro da sociedade. O nascimento do direito ambiental se dá somente porque a relação do ser humano com a natureza passa a ser uma relação de destruição e de ameaça à própria sociedade. Quando isso é percebido pela sociedade, então essa relação é normatizada. E quando ela é normatizada, cria-se o ramo do direito ambiental. E quando isso ocorre e se constrói, que foi há muito tempo depois, né, as condições processuais para a sua defesa, então aí temos fechado o ciclo, colocando nas mãos daquele que é a última palavra, a boca da lei, como diria Kelsen, né? Colocamos nas mãos desses sujeitos sociais o destino da continuidade das relações dos seres humanos com o seu meio. Como eu disse aos senhores, aí passo para o segundo ponto, né? A questão da imanência do
do impacto econômico nas questões ambientais. Como eu disse, as relações dos seres humanos com o meio ambiente é uma relação de existência. Sempre houve, sempre haverá, e o dia que deixar de haver, deixa de haver o ser humano também. E, portanto, né, aqui já foi dito pelo meu antecessor, no processo de apropriação de recursos naturais para a produção econômica, gera-se uma situação de escassez, porque aquilo que se apropria para uma determinada atividade econômica, ao mesmo tempo é também a exclusão dos outros sujeitos de se apropriarem daquele bem, porque aquele bem se torna privativo, se torna consumido dentro daquele processo econômico. Ok? Né? Aquilo entra para um processo econômico que vai gerar um produto e que vai ter uma utilidade social aquele produto. Né? Para ficarmos nos exemplos do minério, o minério é exatamente isso. É uma atividade econômica, a mineração, que tem onde um bem comum, né, porque é aquele bem que está na natureza, tem uma concessão, é apropriado privadamente, porque tem uma finalidade específica, que é de gerar riqueza que seja aproveitada de maneira social. Até aí, esse é o sistema. Um sistema que é gerador de riqueza social a partir da apropriação privada dos bens ambientais. Tudo certo. O problema emerge quando essa apropriação privada não gera a riqueza social pretendida, mas gera uma deseconomia muito séria. Uma deseconomia que supera qualquer possibilidade de se pensar no ganho que poderia ocorrer. E aí, então, o impacto econômico nas questões ambientais passa a gerar um conflito ambiental. Toda atividade de consumo de recursos traz um impacto econômico. Aquilo que eu uso para mim vai eliminar a possibilidade dela usar. Isso é gerador de escassez. Isso está dentro das regras do jogo. O que não está dentro das regras do jogo é quando eu me aproprio desse bem ambiental e, além de tirar dela a possibilidade de fazer o mesmo, eu causo a ela um mal e não gero nada de positivo para aquele meu entorno. Então, isso é um problema jurídico ambiental. Porque a natureza ela sempre vai financiar a produção econômica. É próprio da produção econômica basear-se na natureza, seja na agricultura, seja na indústria, seja na própria relações urbanas comerciais. Você está precisando, acho que não está muito distante de nós, aquele problema que houve de abastecimento de petróleo, onde essa cidade ficou tranquila, ficou tão agradável, que eu quase desejei que aquela crise do petróleo continuasse. Por quê? Porque, na verdade, ela mostrou a nós quanto próximo nós estamos da sensibilidade com o uso dos recursos naturais. Posso estar completamente longe de qualquer recurso natural, mas aquilo me afeta o dia a dia diretamente e a minha atividade econômica, por menos vinculada à apropriação da natureza, aparentemente, que ela esteja. Então, a questão ambiental ela é muito sensível às relações humanas, porque, mesmo quando aparentemente esteja longe do nosso dia a dia, ela não está. Nós estamos consumindo natureza, nós estamos causando impacto sobre o ambiente em todas as nossas ações. Aqui, por exemplo, agora são vários. A questão não é causar o impacto. A questão é fazer com que esse impacto seja mantido num equilíbrio tal, como diz a Constituição, que seja mantida a saúde e a qualidade de vida dos seres humanos. Isso é fundamental. E a sustentabilidade dessa atividade, ou seja, que eu possa perdurar nessa minha apropriação sem que leve a uma exaustão e sem que prejudique os humanos que vão me suceder de continuar fazendo e usufruindo desse bem-estar que eu estou usufruindo agora por ter essa natureza que me serve, né? Bom, para poder resolver isso, uma das ideias que foram aventadas foi de precificar, ou seja, quanto de natureza é possível ser absorvido para que nós possamos achar que é uma quantidade justa. Ou seja, é possível dizer que se precificar um determinado rio e esse preço for pago
por aquele que está se apropriando daquela água, essa pessoa poderá exaurir a água desse rio, desde que isso reverta num determinado valor monetário e, com esse valor monetário, outras alternativas sejam criadas para a sociedade? Não estou falando de exemplos estapafúrdios, não. Isso é um exemplo genérico que está bem presente na realidade. Bom, pode-se poluir um rio, mas pagando-se um determinado valor, pode-se construir um canal, uma transposição de um outro rio, para que a sociedade possa ter acesso a uma água mais saudável, porque aquele rio foi usado para uma determinada atividade econômica. Então, pelo preço, esse preço reverte à política pública, ao Estado, então, na forma de tributo ou alguma taxa, e isso depois é usado na forma de política pública para equilibrar as relações sociais e construir uma outra distribuição do recurso hídrico. Isso é feito, isso tem sido feito instantaneamente. São Paulo é um exemplo vivo dessa constante esse constante desequilíbrio e tentativa de reequilíbrio. Essas coisas são feitas. São Paulo são instrumentos que vão se criando a partir de uma precificação. Uma outra coisa, usando o teorema de Coase, né, distribuir, a partir da precificação, esses direitos de alterar o ambiente, ou direito de usar, ou direito de poluir o meio ambiente. Eu me aproprio de um objeto, portanto, eu me aproprio, por exemplo, do petróleo. O exemplo foi dado aqui. Uso como gasolina e pago uma taxa sobre isso, né, para que esse valor extra, por um lado, me desestimule a gastar tanto como eu gasto em consumo de combustível, e, por outro lado, reverta também para o Estado, para que ele desenvolva políticas públicas de alternativas, por exemplo, de transporte ou coisa assim. O que essa ideia, né, do poluidor-pagador, que é com base no teorema de Coase, ela está presente no direito desde o início dos anos 70, né, justamente com a OCDE, que faz esse apelo para que os Estados tragam esse princípio do poluidor-pagador para dentro do seu campo normativo, a fim de desestimular essa depreciação e essa destruição tão grande, tão rápida que se está fazendo ao meio ambiente. Então, precificando, se desestimularia isso. O que a realidade nos mostra? A realidade nos mostra que as pessoas não deixam de andar de carro porque estão pagando quanto? Quase R$5 a gasolina, né? Num processo de quantos % de aumento nos últimos 2 anos? Eu já perdi as contas, mas certamente mais de 100%, eu acho. Sei lá. Ninguém deixou de usar menos o carro por conta disso. O que há, na verdade, é uma elitização do recurso ambiental. Há um momento em que aqueles que não podem pagar simplesmente deixam seu carro em casa, e aqueles que podem pagar oneram um pouco mais o seu orçamento e continuam usando daquele recurso. Isso em todos os aspectos. Acesso a bens públicos, como, por exemplo, praias e outros lugares, quando você transforma aquilo em turismo de alta renda. Vim agora do Ceará, e a questão de Jericoacoara é uma questão muito forte. Você, por um lado, você traz uma ocupação menor, por outro lado, também você extingue certas opções de uso, você não deixa mais certas camadas da sociedade usufruírem daquela paisagem. É uma opção política. A importância é definir se, por um acaso, se está respeitando ou não o direito a todos usufruírem daquele meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Esse é sempre o raciocínio que tem que ser feito. E isso eu deixo, então, para quando o conflito emergir e os senhores decidirem. Porque, realmente, né, é muito difícil decidir. A decisão é uma arte. A decisão, tantos tempos eu tenho, mas eu fico olhando. A decisão é uma arte, né? Ela envolve uma série de elementos que nós, no dia a dia,
não estamos habituados a usar. Então, eu vou decidir se eu vou tomar essa água ou não vou tomar essa água. Eu vou decidir se daqui eu vou direto à universidade ou se eu vou parar ou vou almoçar. Essas são as decisões do dia a dia. Agora, a decisão judicial, ela é uma outra forma de decidir. Ela é um processo interpretativo, como eu disse aos senhores, de identificação dos fatos da vida, portanto, pressupõe um conhecimento bastante acurado daquilo que efetivamente está acontecendo. Por isso que o conhecimento, noções básicas da economia, da filosofia, da ciência política, da sociologia, é indispensável para o magistrado. Porque ele tem que entender o seu lugar no mundo e os relacionamentos que são objeto da sua decisão. O fato é que, quando nós estamos dentro dessa questão ambiental, a tendência, né, intuitiva ou não, ou mesmo teorizada, é uma tendência forte que vem da economia ambiental, uma economia liberal. A tendência é usar uma ideia paretiana no processo decisório. O que é isso? Pareto definiu que existe um ótimo pelo qual se pode expandir uma determinada atividade e alcançar um determinado ponto, essa atividade deixa de ser lucrativa, de ser somente positiva e passa a entrar numa posição de estagnação e mesmo de descendência. Ela também é utilizada muito dentro das teorias marginalistas, onde você fala assim, bom, eu estou morrendo de sede, eu tomo um copo d'água. Esse copo d'água vai ter um valor imenso. Aí o segundo copo d'água, bom, eu vou tomar só metade. O terceiro não quero nem ver. Então, existe um momento em que se tem uma progressão bem grande em termos de ganho em relação à necessidade, e depois esse ganho e a necessidade vão formando uma relação estável ou mesmo negativa. E o que é importante saber, segundo o teorema de Pareto, qual é o ponto ótimo, aonde os ganhos estão no seu máximo e em relação aos custos que ele causa. Então, muitas das decisões são orientadas para que se chegue a esse ótimo de Pareto, a essa ponderação, né? Quanto de impacto é possível ser causado, é aceitável, para que a sociedade tenha o máximo de benefício. Qual é o ponto, a curvatura, ou seja, qual é o impacto em que os malefícios trazidos à sociedade superarão os seus benefícios. Boa parte das decisões são feitas assim. Não acho que elas sejam necessariamente más, mas também não são necessariamente boas. Depende de qual é o contexto onde isso é aplicado. Depende o que é que se entende por bom e o que se entende por ruim para a sociedade. O que é que se entende por ganho e o que se entende por perda. Então, existem impactos e impactos. Quer dizer, usar o ótimo de Pareto, por exemplo, para se definir uma duplicação de estrada, por exemplo, a BR-101, pode ser uma coisa interessante. Usar o ótimo de Pareto para se definir, por exemplo, o grau de gravidade da rompimento da barragem de Brumadinho, eu acho que já fica um pouco prejudicado, porque você tem que entender qual é o tipo de relação em que nós nos encontramos. Se é uma relação em que há um processo de ganha-ganha, né, todos ganham, até o momento em que aquilo que se ganha, todos vão perder também junto, ou se há um processo em que ninguém ganha, né? Então, não tem como a gente usar ótimo de Pareto. Então, são questões que emergem, mas que são ferramentas importantes e que, às vezes, a gente usa sem saber por que está usando, de maneira quase que intuitiva, mas não é bom usarmos de maneira intuitiva. É bom nós entendermos por quê, porque todo instrumento tem sua utilidade e sua não utilidade, tem seus limites de atuação também, tem sua propriedade, ele serve para uma situação e não serve para outra. Então, a questão do meio ambiente, por ser o meio ambiente algo, na sua expressão genérica, né, meio ambiente, e na sua realidade algo completamente diferente, nos casos específicos, ele vai invocar muitas distintas ferramentas
para a solução dos conflitos que possam emergir do seu uso. Porque uma coisa é certa, mesmo quando se consegue determinar grandezas monetárias nos efeitos externos, ou seja, está se ganhando bastante na produção agrícola, que nem foi falado da soja, está se ganhando na produção agrícola o suficiente, a balança comercial brasileira está crescendo, isso está trazendo riqueza para o Brasil, tal. Tá? E quanto de consumo de recurso natural está havendo? Está havendo conversão de floresta? Ah, não está mais havendo conversão de floresta. Ah, então está continuando. E agora? Precisa converter floresta? Precisa converter floresta. Bom, então agora vamos pensar. Vamos pensar qual é a área agrícola, se é viável isso, se é possível melhorar a produção sem converter floresta. Então, aqui eu estou dentro da questão paretiana, mas, de qualquer forma, qualquer decisão dentro desse raciocínio irá eliminar recursos naturais. E essa responsabilidade nós vamos ter que arcar. Então, é uma questão de muita importância e da qual decorre uma grande responsabilidade, porque são sempre opções, né? Porque o meio ambiente tem muito mais do que o valor monetário. Ele tem valor de herança, o que nós queremos deixar para aqueles que vão vir depois, valor moral e existencial, isso tem que ser mantido porque isso é importante, significativo para aquela cultura, significativo para uma satisfação espiritual, isso é significativo para identificar algum valor histórico, tem o valor de afastamento do risco. Então, essas áreas de encostas, elas precisam ser mantidas porque o risco é muito grande, a ocupação de praias tem que ser regulada porque o risco também é muito grande. Então, tem esse valor de afastamento de risco e tem simplesmente o valor de uso. Olha, isso aqui tem que ser mantido para a coletividade, porque isso tem que ser usado por todos. Isso não pode ser apropriado individualmente para a fruição privada e perda coletiva. Então, isso tudo tem que entrar nesse processo de ótimo de Pareto. Portanto, ótimo de Pareto não é uma coisa tão simples assim, quando nós dizemos que aquilo que está sendo relativizado não tem exclusivamente, ou não tem nem mesmo um valor monetário próprio, tem, na verdade, uma pluralidade de valores, e que aí, quando nós vamos nos perguntar o que estamos ganhando com isso, não é simplesmente em termos de quanto da balança comercial está sendo ganho. O que nós ganhamos com isso significa todos esses valores, e mais um tanto que eu não disse aqui a vocês, se estão sendo respeitados ou se não estão sendo, se vale a pena, assim mesmo, considerarmos a manutenção daquela atividade econômica. O impacto social é muito grande toda vez que se define uma decisão ambiental. E esse impacto social ele vai para além daqueles que estão diretamente envolvidos no ambiente ali que está sub júdice. O impacto ambiental ele vai na orientação dos próprios investidores ou do próprio governo, daqueles próprios sujeitos que vão decidir as suas ações a partir do resultado daquela ação anterior. Eu me pergunto, por exemplo, e isso é só uma pergunta, se Brumadinho teria ocorrido quando aconteceu Mariana, tivesse sido tomada uma atitude mais drástica com relação à empresa. É uma pergunta, não dá para a gente saber o passado, né? Mas é uma pergunta, e essa responsabilidade recai sobre nós enquanto sociedade. Qual é o impacto de desmotivação do sujeito a partir de uma decisão judicial? Então, e isso se dá dentro de um pensamento econômico, porque, embora eu acredite que a racionalidade do sujeito magistrado não é uma racionalidade econômica, a racionalidade do sujeito investidor é uma racionalidade econômica, e tem que ser, porque esse é o ambiente em que ele desenvolve a sua atividade. E, dentro dessa racionalidade econômica, nós entramos na situação de ver qual é o ganho e o risco que eu tenho em despender do meu orçamento para a prevenção de riscos ambientais em relação à repressão que eu vou ter caso ocorra um dano. Quer dizer, a quantidade de dinheiro investido na prevenção ambiental só será sempre maior será sempre maior se maior ainda for
a quantidade de dinheiro que ele terá de despender para recuperar um problema que possa vir a ocorrer caso ele não gaste aquele dinheiro. É a relação de custo de oportunidade. Quer dizer, se eu gastar 5 milhões no meu sistema de barragens, um número qualquer, né, eu tiro 5 milhões do meu investimento agora. Eu só vou fazer isso porque eu sei que, se meu sistema de barragem falhar, eu vou ter que gastar 100 milhões. Então, para uma empresa que fatura, sei lá, tudo números aleatórios, 200 milhões, isso vai ser 50% desse seu faturamento anual. Então, eu vou gastar 5 milhões, que representa, como é que é? 0,5, sei lá, do meu orçamento anual, porque eu não quero gastar 50% do meu orçamento, do meu faturamento anual. Então, esse custo de oportunidade é feito pela empresa. E se a empresa não gastou aquilo para afastar o risco, é porque ela sabe, infelizmente, que o nosso sistema político-jurídico não vai impor a ela um custo superior àquele que ela já calculou que poderia gastar caso sobreviesse o dano. Então, é esse tipo de raciocínio que a justiça tem de romper. Ela tem de se fazer legítima, ela tem de se fazer respeitada, porque ela tem de se fazer temida, no sentido de que a repressão tem que ser maior do que a oportunidade que ela tem em diminuir o risco de ser apreendida. Então, isso é uma questão que envolve todos os empreendimentos. E agora, indo para o último ponto, e eu preciso só de mais 5 minutos, tá bom? Ou 10? 5. Indo para o último ponto, que é a questão de como, nessa arte de decidir, nós estamos o tempo todo utilizando de princípios, né? Eu discordo um pouco do professor que me antecedeu, que se recorre ao princípios quando se tem que recorrer a regras. As regras são expressões mandamentais de princípios. Então, os princípios estão imanentes às regras, porque princípios são os valores, e todas as regras são expressões de valores que se quer ver impregnado dentro da sociedade. Então, no caso, por exemplo, esse princípio que está presente na cabeça do investidor, ou cabeça de quem se apropria do meio ambiente, eu falo investidor, mas nós também nos apropriamos do meio ambiente. O princípio de uso de gasolina, o princípio de jogar o copo plástico no lixo ou no mar, tudo isso que nós fazemos, nós nos apropriamos do meio ambiente. Quando isso ocorre, né, ocorre porque nós temos uma percepção da licitude da nossa conduta. Ou seja, existem atuações sobre o meio ambiente que são lícitas, porque toda atuação humana provoca impactos no meio ambiente, impactos que são considerados lícitos. Há um momento em que esse impacto deixa de ser considerado lícito, ou por força de regra, que diz não se deve fazer isso, ou por força de valores, quando aquilo que você fizer causará um impacto tal que irá sobrepor ao bem-estar de toda a coletividade. Aí, então, é uma situação extrema. Mas concordo que, no geral, nós temos regras muito claras sobre como proceder. Mas essas regras estão apresentando, de maneira mandamental, aqueles valores que estão ali presentes. Porque toda atividade humana é uma atividade própria, que exclui outras atividades, que podem excluir outras atividades, e pode provocar efeitos positivos para a sociedade, como pode provocar aquilo chamado de externalidade negativa. Ora, para que a maior parte das nossas atividades sejam atividades que sejam de fruição privada e não provoquem imensos ou intensos efeitos negativos, portanto, que os nossos proveitos privados não causem externalidades negativas, alguns princípios alguns valores devem ser respeitados. E aqui não estou falando em princípios jurídicos, estou falando em valores morais. Os princípios jurídicos são valores morais que são positivados, mas estou falando aqui que estão valores que são presentes dentro das ações sociais. Por exemplo, a cooperação, né? O princípio da cooperação. Cooperação, solidariedade, aliás, esse é o tema final, e é por isso que eu me encaminho no tema, né? Na conclusão, que, com tudo isso que eu retratei aos senhores, como é que os princípios no direito ambiental orientam o processo?
mesmo quando, e sobretudo quando, o processo ambiental está fundado na solução de uma lide com base em regras jurídicas. Né? Mesmo nesse momento, sobretudo nesse momento, valores estão sendo ali colocados, estão sendo ali plasmados, são valores jurídicos, valores morais, valores existenciais, que cada decisão traz junto a ela, explícita ou implicitamente. Então, a cooperação é um princípio próprio, necessário na solução das questões ambientais, porque, como eu disse aos senhores, cada apropriação de um bem ambiental exclui, muitas vezes, a apropriação de outro. Cada impacto que eu causo com a minha atividade no meio ambiente, eu estou afetando a todos os demais. Né? Então, pressupõe uma aceitação social a minha atividade econômica, a minha atividade pessoal, que vai causar esse impacto no meio ambiente. Muitas dessas atividades existem, que estão causando cotidianamente externalidades negativas, mas nós aceitamos. O consumo de descartáveis, o aumento da urbanização, a expansão de vias e o aumento de automóveis privados, e assim por diante. Várias atividades são feitas e nós aceitamos. Nós aceitamos porque há um consenso social nisso. As políticas públicas, elas estão aí para poder acomodar essa situação. Por exemplo, em locais onde a fonte energética é a usina nuclear, né, que é algo de maior risco, é presente nos centros urbanos. Você vai, em muitos lugares da Europa, isso ainda existe. A sociedade aceita esse risco, né, porque confia numa política pública que estaria ali, né, utilizando de instrumentos para afastar a possível externalidade negativa que disso possa ocorrer. Então, a cooperação é algo próprio da aceitação das relações com o meio ambiente pelo setor privado, pelos sujeitos privados, para bem de todos. O princípio do poluidor-pagador, ele visa a internalização dos custos, não só o pagamento de taxa. Então, quando nós falamos que uma determinada empresa, por exemplo, deve realizar um custo, né, deve realizar um custo de investimento tal para afastar risco, significa que esse sujeito está pondo no seu orçamento um custo para que a sociedade não arque com esse custo. Esse sujeito vai ter um lucro, mas esse lucro vai ter que ser diminuído pelo seu investimento em proteção ambiental para que o seu lucro privado não resulte em perda social. Então, é todo o equilíbrio, aquele equilíbrio que diz a Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, indispensável sadia a qualidade de vida. O equilíbrio está aí também. Não está apenas nas relações de interação entre os seres vivos e os instrumentos abióticos do meio. O equilíbrio está nesse relacionamento dos seres humanos com o meio ambiente, em que a apropriação privada possa até resultar em externalidades negativas, como muitas vezes acontece. Porém, essas externalidades negativas não podem ser superiores àquelas que são necessárias para a manutenção de uma vida saudável para todos, porque senão teríamos essa distorção de privatização de lucros, socialização das perdas, que é o que, infelizmente, nos retrata de maneira bastante cruel o caso de Brumadinho. Coloco o caso de Brumadinho porque não conheço um outro caso em que o exemplo se torna tão fácil de ser dado, né? Mas, em muitos casos, nós temos essa privatização de lucros, socialização de perdas e impossibilidade de recuperar um equilíbrio previsto na Constituição. Então, o rompimento do pacto social, é o rompimento das relações de solidariedade. E o rompimento das relações de solidariedade no campo ambiental se dá quando se rompe esse raciocínio do equilíbrio ecológico. O equilíbrio ecológico, pensando no ecológico como as relações dos seres humanos com o meio. Quando há esse rompimento em que um ganha e muitos perdem, um se aproveita enquanto muitos se envenenam,
Isso é um rompimento do Pacto de Solidariedade, que é o pacto social, é o tal do contrato social, é o tal daquele pacto que nos permite nos submetermos a pagarmos impostos, porque sabemos que algo melhor vai vir para toda a sociedade. Esse é um pacto que nós fazemos. E nós nos submetemos, nós pagamos impostos, nós pagamos parte do nosso trabalho para o Estado, porque sabemos que ele vai construir políticas públicas, que ele vai organizar um sistema de justiça capaz de corrigir quando as relações sociais entram em desequilíbrio e em desarmonia. Enfim, terminei aqui e quero dizer que fico muito feliz de poder contribuir com alguns pensamentos para que a gente possa manter ou restabelecer um pacto de solidariedade nessa sociedade tão oscilante, né, e que, coloco nas mãos da Justiça uma grande tarefa que sempre coloquei, porque agora eu quero usar só um minutinho para dizer que, em 1986, estava na Constituinte, e no processo constituinte, 86, 87, na verdade, e tive a honra de participar, de ver, né, participar é muita pretensão, de ver o quanto se brigou por uma Justiça Federal independente, o quanto se brigou por um Ministério Público atuante e independente, e quanto se conseguiu, em termos de estrutura do judiciário para a defesa da cidadania. E eu sou muito feliz com isso, muito feliz com essa Constituição. O artigo 225 foi também aí nesse momento, então, assim, a gente teve uma participação forte, e eu acredito que essa combinação de direitos e remédios jurídicos que está presente na Constituição de 88 é fundamental para a nossa construção da solidariedade e, sobretudo, no que diz respeito à manutenção desse meio ambiente ecologicamente equilibrado, que corresponde à diminuição de externalidades negativas, um aumento da produção de externalidades positivas e a força do judiciário para construir esse balanço que diz o artigo 225 da Constituição. Muito obrigada. Obrigado, professora Cristiane. Efetivamente, as duas palestras que nós tivemos, eu acho que elas não são antagônicas, pelo contrário, se complementam e nos provocam fundamentalmente a pensar em algumas coisas. Por exemplo, um princípio da solidariedade, e eu sempre penso no sujeito oculto ou o desconhecido. E falo aqui, em homenagem até ao Arthur, meu colega desembargador da Justiça Estadual, fomos colegas de juízes estaduais juntos. Eu me lembro que um dos fatores mais importantes da solidariedade é tu reconhecer o outro. É você enxergar o outro como um sujeito de direitos e um sujeito desejante, desejado e com necessidades. Por exemplo, isso nos toca a vida inteira, Gilson. Por exemplo, no júri. Qual é o problema do júri do homicídio? O falecido não está presente, porque morreu, é evidente, e o autor do homicídio está ali com uma cara de triste e o advogado dizendo que vai sofrer as piores maldades do mundo num sistema prisional desumano, e é efetivamente isso, é um sistema extremamente desumano, mas, de qualquer maneira, aquele sujeito oculto não está ali e não é reconhecido, né? E assim é no meio ambiente. Assim é no meio ambiente. Quando nós temos uma tragédia como Mariana, por exemplo, os que sofrem efetivamente as consequências é todos, mas alguns de uma maneira mais direta, que são os pescadores, os agricultores, e não estão presentes na equação econômica. E esse é um problema muito sério quando a gente sabe que a Vale, em vez de perder dinheiro com Mariana, ela ganhou dinheiro, porque, em virtude da crise, o minério se valorizou. E nós temos alguns problemas ambientais, por exemplo, a gente não se dá conta, Paulo, a gente que está aqui no Sul, que nós temos um negócio chamado Carajás, que é uma montanha que está desaparecendo. Nós vendemos essa montanha para a China, e o número de navios atracando no Porto do Maranhão, de São Luís do Maranhão, levando a Carajás embora, a gente não se dá conta e vamos se dar conta no futuro.
Aqui existia Carajás. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que pensar também numa rede de proteção. Nós, juízes, eu sempre falo isso, nós temos uma rede de proteção institucional, os juízes de direito e os juízes federais até com maior impacto, que nos garante uma tranquilidade de decidir, mas não é assim sempre. Quando um fiscal autua alguém e sofre uma consequência de uma remoção, etc., isso é grave. Seja um fiscal ambiental, seja um fiscal de rendas. Nós não nos colocamos nessa posição, mas é real. As notícias dos jornais dizem isso, e nós temos que nos preocupar efetivamente com isso. Assim como nós temos que nos preocupar, e acho que, me desculpem se pareço fora do contexto, assim como nós temos que nos preocupar com a maior parcela da população, ou pelo menos ponderável, que não está presente no nosso dia a dia. E depois nós não nos solidarizamos, nós não nos reconhecemos e nós não participamos, que é a população efetivamente pobre, carente. Não está presente no nosso dia a dia, no nosso ambiente social, no nosso ambiente de trabalho. Nós temos, Luciano, uma característica de que ser refratário à novidade, e existiu uma novidade que foi o problema das cotas, e a Justiça Federal teve que decidir isso. E como começaram as decisões no judiciário, seja no estadual ou no federal? A negação. Por quê? Porque nós não reconhecemos como negros. Basta ver o nosso ambiente aqui, quantos negros nós temos? Nenhum. Então, nós não sabemos as suas necessidades, as suas apreensões, as suas características e o seu sofrimento. Né? E, mesmo assim, continuamos um poder judiciário extremamente branco. E me parece que no Judiciário Federal, na 4ª região, eu acho que nós temos 3 ou 4 negros apenas. Né? Na Bahia, eu tive a oportunidade, quando estava no Conselho Nacional de Justiça, na Bahia, no Tribunal de Justiça, não existe negro. Vocês imaginam isso? E aí a gente diz, não, mas esse é um problema externo e não chegaram lá. Alguma coisa tem. Enfim, eu quero dizer para vocês que a solidariedade, me parece, é a base do que nós podemos estabelecer de uma ordem jurídica. Né? Eu acho, disse outro dia, que a justiça não pode existir sem bondade. A justiça tem que estar imbuída da bondade e da solidariedade. Porque onde a justiça, onde a bondade e a solidariedade não tiver com a justiça, nós não temos justiça, a gente tem vingança. Nós temos vingança. E nós não somos, penso eu, nem vingadores e muito menos justiceiros. Tudo isso eu quero dizer para vocês que, infelizmente, o nosso tempo é muito, muito curto para a gente fazer um debate maior sobre que eu esperava que nós pudéssemos fazer. E, por isso, eu vou pedir ao Dr. Paulo, que tem uma noção muito mais ampla de direito ambiental do que eu e de solidariedade, uma visão social espetacular, para fazer uma conclusão dessa nossa mesa de hoje em 5 minutos, se for possível. Podemos abrir para perguntas, então. Sim, por favor. Não. Pode ser depois, o Paulo, então, vai. É 5 minutos, só um minutinho. 5 minutos e o Paulo... A Rafaela, principalmente, está estudando bastante a ação juliana, ela nos trouxe, ficamos bem interessadas. Eu e a Ana Kremer também, a gente estava lendo desde o ano passado. E como eles falaram como é difícil ser juiz, eu perguntaria, na pele de juízes, como vocês, em 1 minuto, resolveriam essa questão? Como vocês decidiriam a questão Juliana versus USA? Está feita a pergunta, então. A questão, desculpe. Oi? Vocês conhecem o processo? Qual? Juliana contra os Estados Unidos. É um processo, é um litígio climático. Não. Aquele que foi decidido
Ainda não foi, ainda está em andamento. É um processo que iniciou em 2015 e, enfim, é considerado o julgamento do século por algumas, pela imprensa em geral, até o julgamento do milênio. Julgamento climático. Porque o que eu soube foi aquele que foi já decidido, foram as jovens que propuseram. Sim, Juliana é uma ação essa, proposta então. por 21 crianças, adolescentes, alguns então já é hoje adultos, e as futuras gerações são autores também do processo, algumas organizações, mas, em breve síntese, na verdade, eles processam o governo americano, porque, ao longo dos últimos 50 anos, ao menos, teria conhecimento científico e tecnológico suficiente para saber já do impacto que a sua opção econômica pela queima, enfim, pela matriz de queima de combustíveis fósseis, os efeitos deletérios que ela geraria, assim como o Congresso americano também tinha conhecimento. E, então, eles invocam, baseado, entre outros elementos, na doutrina da confiança pública, no uso compartilhado dos bens, em vários outros argumentos jurídicos, mas, para, ao fim e ao cabo, buscar um reconhecimento das inconstitucionalidades e violações a direitos fundamentais. Mas, enfim, o caso é extremamente complexo, era mais que por uma provocação. Eu tinha a noção que ele tinha sido afastado, não? Não. Lembro de que teve uma decisão já da Suprema Corte. Não, a Suprema Corte americana, em 2 oportunidades, já se manifestou no sentido de dar prosseguimento ao andamento normal do processo. O processo está em 1º grau ainda, na verdade. Mas era uma simples pela colocação, porque ambos, em algum momento, abordaram a dificuldade e como fariam leitura sobre a teoria da decisão judicial, se ela predominantemente teria um enfoque realista, baseado em estudar o comportamento e as tendências de decisão, ou se ela tem uma outra leitura, pelo menos foi o que pareceu aqui muito claro, que tem aí, sim, um antagonismo de posicionamento entre os pontos que nós ouvimos, e aí era para, talvez, provocar, então, que, numa condição de julgador, num caso como esse, como é que se manifestariam, mas, enfim, talvez fica prejudicado porque a gente não debateu o caso. Tá? Paulo. Não, pode falar, por favor, Luciano. Eu sou um péssimo presidente de mesa. Passo para o Paulo. Bem, colegas, a ideia era fazer um encerramento mesmo aqui, mas, de qualquer sorte, eu vou antecipar a palavra, sem prejuízo, depois os colegas complementarem aí alguma fala que seja necessária. Eu só gostaria de agradecer aí pela presença de todos que incentivaram esse curso e dizer que espero, sinceramente, que ele tenha contribuído na formação de vocês, nesse momento que é dificílimo. Nós passamos por uma crise muito séria da problemática ambiental. Isso é uma crise da civilização mesmo, da cultura ocidental, e uma crise da racionalidade, né, das racionalidades, da racionalidade ambiental, da racionalidade econômica. A economia do mundo globalizado é que está em crise também, isso é que não se percebe, às vezes, né? Achar que só a crise isso é uma catástrofe ambiental, isso é uma catástrofe ecológica, não é só isso, a catástrofe também do desequilíbrio da economia, a própria desarticulação de um mundo que está aí nos conduzindo a essa coisificação, né? Essa superexploração da natureza e a perda mesmo do sentido da existência que gera esse pensamento racional de negação da autoridade, que falou o Mauric, né? Negação do outro, né? Da alteridade do Levinas. É isso que está faltando. E talvez a solução para toda essa problemática esteja na reapropriação social da natureza. Quer dizer, o Henrique Leff escreveu esse livro que eu tenho aqui, que é Racionalidade Ambiental. E ele não se coloca contra a racionalidade econômica. E ninguém pode se colocar contra a racionalidade econômica.
Quer dizer, seria ingênuo pensar que o juiz pode virar as costas para as consequências econômicas das suas decisões. O que nós sustentamos, sobretudo nós que somos sistêmicos, é que a lógica econômica não pode se sobrepor à lógica do direito. Quer dizer, ela tem que estar articulada com a lógica do direito. Ela tem que tentar fazer aquilo que se chama de acoplamentos estruturais, né, para que as decisões saiam aderentes à realidade do direito, à realidade social, à realidade econômica, à realidade cultural, e, sobretudo, a questão da preservação ambiental. Os raciocínios que se faz hoje mal feitos, porque talvez não se ouça bem o professor Luciano, quando ele diz que a consequência do mecanismo econômico ele precisa ser melhor estudado, levam sempre ao utilitarismo, né? Na prática, o que nós conseguimos fazer, não prestando atenção até conceitual, é conduzir ao utilitarismo, quer dizer, aquela lógica da felicidade coletiva, quase sempre sem respaldo em dados concretos, né? Como é o alarmismo em relação à economia que precisa crescer, o fim dos direitos sociais a partir da quebra da Previdência Social, sempre sem um elemento mais concreto, sabe? E baseado em falácias que não estão devidamente respaldadas. E esse é o risco, né? E por isso nós precisamos resgatar a racionalidade econômica e superar, de certa forma, a compulsão ao crescimento econômico como um fim em si mesmo. É preciso, então, respeitar os limites e as condições de regeneração da natureza, da capacidade de diluição e reciclagem ecológica dos resíduos do ecossistema. Então, é fundamental pensar na articulação. E acho que foi isso que os dois conferencistas tentaram fazer, refletir sobre a articulação da racionalidade econômica e da racionalidade ambiental. E para isso, é preciso que o Poder Judiciário seja protagonista. Tá? Que ele tenha em vista essas duas lógicas, essas duas perspectivas e saiba articulá-las. Buscar o equilíbrio na decisão, isso é fundamental. Eu penso que, de certa forma, nós conseguimos alcançar esses desideratos aí trazendo esses painelistas que têm todas essas visões e sempre muito bem respaldadas, o que é importante, muito bem fundamentadas, e nós saímos daqui hoje, então, eu penso, com um upgrade de informações, de teorias, que vão nos possibilitar melhorar o nosso processo decisório. É isso, em última análise, que nós pretendemos. Obrigado a todos. Professor Luciano. Não, é que como ela fez a pergunta... Não sei se é Cristiane. Não, por favor. Não, eu não conheço, já que a pergunta é se fosse o juiz, eu teria que examinar os autos, né? A resposta é o que eu esperaria de um juiz, né? Julgar os autos, né? Que ele não desse entrevista antes, julgar e tal.